hoje eu vou fazer a primeira videoaula de vocês sobre a Revolução Russa. Inicialmente, eu pedi para que vocês assistissem um documentário até um pouco extenso, que fala sobre a construção de um império através de edificações, através de monumentos vinculados aos imperadores que foram formando esse império russo. Hoje eu vou introduzir para vocês o cenário da Rússia no período que antecede a Revolução Russa. Então, quem apoiava o czar, como isso se sustentava e como que surgiu o Partido Operário, que vai culminar na Revolução Russa. Nós estamos trabalhando um período que fica entre guerras. Então, a Revolução Russa, ela pega a parte da Primeira Guerra Mundial e depois as consequências da Revolução Russa se refletem na atuação da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver a Revolução Russa, depois vamos voltar e falar sobre a Primeira Guerra Mundial e aí Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, vamos começar. Então, primeiro, o que era o Império Russo? Pelo documentário, fica claro que a Rússia tinha proporções gigantescas. Tem até hoje, mas em determinado momento da história, o território dela se amplia de uma tal maneira que é apenas com um poder muito centralizado que você consegue manter um território tão extenso. Logo, grande extensão territorial e grande extensão populacional. Então, no século XX, a Rússia era controlada pelos czares. Como vocês mesmos responderam, czar significa César, fazendo uma referência à Roma Antiga mesmo. Então, essa monarquia ela era pautada em costumes e vínculos, principalmente com os latifundiários e os setores militares. Então, não existiam regras, não existia ordens ou organizações que limitassem o poder do czar. Mas, para que ele se mantesse no poder, ele precisava ter a sua base de apoio muito consolidada. E isso o documentário também mostrou. Os czares que não conseguiram manter esses vínculos, essas relações, acabavam caindo também, sucumbindo. Outro dado muito interessante é que nesse momento o Império Russo é basicamente rural. Então 80% da população está no campo e toda a economia vem da área rural. Tá? Como e quando isso vai mudar? Primeiro a gente precisa entender quem apoiava o czar. A nobreza que apoiava o czar era basicamente rural. Se nós estamos falando de um território que 80% é rural, boa parte do apoio dele vai vir da nobreza rural. Essa nobreza rural era dividida em 3 frentes. Primeiro, os militares, donos das terras cultiváveis, então os nobres que tinham no seu poder as terras não cultiváveis, e parte dos dirigentes da Igreja Cristã Ortodoxa. Essas 3 frentes detinham terras, produziam em terras e detinham um poder, eram classes mais privilegiadas, vamos dizer aí, do Império Russo. Dentro dos militares, a gente ainda vai ter uma sequência de 3 outros grupos, que são os funcionários públicos, os oficiais militares e os grupos de industriais. Grupos de industriais, como assim? Sim, os donos das indústrias e não os operários dela. Essa era a base que sustentava o czarismo nesse momento no Império Russo. E como que surgiu o movimento operário? Primeira coisa a se dizer é que a industrialização na Rússia foi extremamente tardia. Dito que ela é muito ruralizada, a industrialização ela vai vir lentamente. E conforme a industrialização vai se impondo na Rússia, vai acontecendo o que acontece com todas as cidades que implementam um processo industrial.
vão começar a surgir grandes centros urbanos, vai começar a acontecer o êxodo rural, que é a saída das pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas, uma vez que eu começo a industrializar o campo também. Então, quando eu começo a modernizar as questões do campo, as pessoas passam a perder emprego, passam a não ter outras oportunidades e, ao mesmo tempo, surgem empresas, surgem indústrias nas áreas urbanas que possibilitam emprego, eu faço esse processo de êxodo rural. Isso é um processo muito comum que acontece até nos dias de hoje. Em determinado momento da Rússia, de uma forma bem rápida, já haviam 3 milhões de operários, trabalhando em situações totalmente precárias. Se a gente fizer um paralelo de quando a industrialização chega aqui no Brasil, que também é extremamente tardia, as condições de trabalho eram extremamente precárias. A gente tem ainda hoje aqui em São Paulo algumas vilas que eram antigamente centros e locais, vilas operárias, como a Vila Maria Zélia, aqui na Zona Norte. Toda a estrutura da vila, ela é montada para que a pessoa deixe o seu filho, então ele tem uma escola no caminho para a empresa, no retorno no caminho da indústria, no retorno da indústria ele passa novamente pela escola, ou seja, é o caminho de deixar e pegar o seu filho, e depois ele tem na sequência uma mercearia, uma igreja e um botequinho. Então tudo funcionava vinculado à indústria, e as pessoas trabalhavam 12, 18 horas num ciclo normal. Ou seja, não existia 8 horas diária, mais hora extra, isso não existia mais. A luta pelas 8 horas, por hora extra e todas essas questões vem justamente no século XX. O século XX que é um dos séculos com maiores mudanças que nós temos. Bom, todas essas situações precárias, somadas às correntes contrárias ao absolutismo, deram força ao movimento operário. Então, muitas pessoas já estavam insatisfeitas com os czares. No documentário mostra isso, czares gastando dinheiro absurdo em construções que não tiveram sucesso, não trouxeram coisas significativas para a população, participações em guerras desnecessárias, que nós vamos ver na próxima aula, semana que vem. Tudo isso, somado a essa situação extremamente precária, industrial que eles viviam, fez com que você tivesse um terreno fértil para a formação do Partido Operário Social Democrata, certo? Esse partido, ele é extremamente inspirado no marxismo, tá? Qual é a Bíblia do marxismo? É o Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels. Esse documento, ele é um documento que escreve densamente sobre a luta de classes. Então, segundo Marx e Engels, a luta de classes acontece desde a antiguidade e ela nunca deixou de acontecer. Sempre há aquele que vai deter o poder, que vai oprimir a outra pessoa que trabalha para ele. Então, essa seria a luta de classes. Então, eu tenho o dono da indústria e eu tenho o operário. E aí se estabelece uma luta de classes. Todo o processo de Revolução Russa e todos os ideais do Partido Operário Social Democrata vêm de inspiração ao Manifesto Comunista, que vai ser a base da atividade, da tarefa de vocês dessa semana. Quando a gente vê, por exemplo, se a gente entrar no site de alguns partidos, do PSOL, PCdoB, partidos que têm algum vínculo com o nome comunismo e socialismo, a gente vai encontrar muitos trechos do Manifesto Comunista e muitos trechos das teses que foram resultados do processo da Revolução Russa, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Bom, esse movimento, esse partido, ele foi inicialmente violentamente perseguido pela polícia czarista. Óbvio, qualquer czar teria medo de um partido organizado que tem um embasamento num material tão forte no sentido de dar medo a um regime que tem controle
E um número tão grande, a gente está falando de 3 milhões de operários que estão endossando e dando força a esse partido. O que acontece? Essa perseguição tão violenta desarticula num primeiro momento o Partido Operário e faz com que os seus principais líderes acabem indo para outras áreas da Europa, Plekhanov, Lenin e Trotsky. Eles, num primeiro momento, acabam se afastando, se escondendo porque são perseguidos pelo czar, e levam as ideias para outras áreas da Europa. Em 1903, quando esses líderes começam a regressar e você começa a ter uma insatisfação muito maior da população como um todo e não só da parte operária na Rússia, eles voltam para a Rússia e aí você tem a primeira divisão desse partido em mencheviques e bolcheviques. Vamos lá, o que são mencheviques e bolcheviques? Os mencheviques, eles viam que o poder deveria ser atingido, alcançado através de alianças com a burguesia liberal. Então a ideia dos mencheviques era meio que com calma, na diplomacia. Vamos conversando e à medida que a gente for conversando, a gente vai conseguindo conquistar os direitos e chegar ao poder. Plekhanov era o principal representante dessa linha menchevique. Já os bolcheviques diziam que o poder tinha que ser de forma imediata, que ele não poderia esperar mais, não poderia viver mais sobre o domínio dos czares, não poderia viver na situação operária em que eles estavam vivendo, e que isso só poderia acontecer através de luta revolucionária e muitas vezes armada. O principal representante dessa que eles chamam da ditadura do proletariado é o Lenin e o Trotsky. É bem contraditório. Ditadura do proletariado. Para que eu desse o poder ao povo, eu precisaria de uma ditadura. Pensem nisso. Qual é a lógica? Se eu estou num regime extremamente totalitário, eu penso que a minha principal forma de luta é derrubar esse regime totalitário e colocar no lugar dele um outro regime ditatorial. Será que vai fazer sentido? Eu vou terminar por aqui, vou deixar no ar essa questão. Qualquer dúvida, escreva no post, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham entendido essa breve introdução do que era o contexto da Rússia, para que semana que vem a gente entre efetivamente no processo de revolução. Até semana que vem, um beijo, tchau!